Na semana passada, a Via e o Magazine Luiza divulgaram os seus resultados do terceiro trimestre de 2021 e foi um resultado bem curioso. Quando essas duas divulgaram os resultados do segundo trimestre de 2021, eu gravei um vídeo fazendo um breve comparativo, só que desde então muita coisa mudou dentro das empresas e na economia em si. Então vamos fazer aqui um novo comparativo, mas antes, aquele velho pedido. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada como foi o desempenho dessas duas gigantes do varejo, começando com a Via, que foi a que divulgou os seus resultados primeiro. Olhando para a GMV, vemos um crescimento de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa parte de vendas tudo cresceu, 1P, 3P, ou seja, as vendas da própria empresa cresceram e as vendas de terceiros no marketplace da Via também cresceram, e isso é legal. Já na parte de vendas digitais, teve um pico ali no segundo trimestre de 2020, porque as lojas estavam todas fechadas, então a única opção que restava era o digital. E depois, isso caiu um pouco com as pessoas voltando a ir presencialmente nas lojas, mas ainda continua em um patamar bem legal. Outra coisa interessante foi no modelo de cauda longa que está ganhando mais espaço. Além dos produtos principais, quando se fala em Casas Bahia, o que você pensa? Pensa em geladeira, fogão, guarda-roupa, essas coisas. Você já imaginou comprar uma chocadeira na Casas Bahia? Aposto que não, mas tem à venda lá. Muito que isso não seja um volume muito grande, isso acaba prendendo o cliente nesse ecossistema da Via Varejo. E além disso, nós vemos aí o avanço na experiência do cliente, se bem que avançou na experiência do cliente, cagou na experiência do investidor, e eu já vou te mostrar o porquê. Bom, voltando aqui. Tem o banco deles, que está indo bem, uma pena que foi lançado um pouco tarde. A Via Varejo cometeu o mesmo erro da Cielo. Eles tinham ali centenas de dados nas mãos, mas não souberam usar. O banco está indo bem? Está, mas se tivesse sido lançado lá atrás, ele estaria bem melhor. As coisas possuem um timing, e se você perder esse tempo, depois para recuperar isso é muito difícil, o trabalho é dobrado. Isso quando você consegue, porque em alguns casos já era. Na pior das hipóteses, isso pode levar até a quebra de uma empresa, é algo bem sério. Não estou falando que a Via Varejo ia quebrar só por não ter lançado um banco. Agora, essa perda desse timing, não saber aproveitar as oportunidades, pode levar qualquer empresa à falência. Mas, de qualquer forma, o que vemos aqui é um aumento no número de abertura de contas, crescimento no número de transações e também cresceu a carteira de crédito. Está indo bem. O resultado foi legal. Se olhar o resultado ajustado, o lucro foi de 101 milhões. Mas nem tudo são flores. Sabe aquele ditado, desgraça pouca é bobagem? Pois é, nesse balanço aqui, nós tivemos uma surpresa. O passivo trabalhista cresceu, mas cresceu muito. Além de aumentar o número de processos, também aumentou o ticket médio desses processos. E esse problema fez com que a Via tivesse que provisionar 2,5 bilhões de reais para tampar esse buraco. Sinceramente, eu queria saber onde eles aprenderam a fazer gestão de RH, porque na boa, 2,5 bi em processos trabalhistas não é para qualquer um. Por conta desses processos aí, o resultado final da Via no terceiro trimestre de 2021 foi um prejuízo de 638 milhões de reais. E sinceramente, isso dá uma desanimada legal com a empresa. No vídeo que eu fiz falando do segundo trimestre de 2021 aí dela, eu ainda citei lá que a nova administração estava fazendo um bom trabalho, que a antiga administração parece que tinha abandonado a empresa porque estava tudo sucateado, mas esse serviço está sendo colocado em xeque. Por que eles só avisaram desta bomba trabalhista agora? Por que eles não foram avisando isso ao longo dos últimos trimestres? O que acontece é que agora todo mundo fica com medo, porque de onde saiu esse problema aí? Será que não tem outro do mesmo tamanho que eles vão jogar aí ao longo dos próximos trimestres? Eu sinceramente não sei. Então, resumindo esse resultado aí da Via, o desempenho da empresa foi legal. Agora o problema foi que a gestão arrumou esse passivo aí de 2,5 bi em processo trabalhista. Saindo aqui da Via, vamos dar uma olhada no Magazine Luiza rapidamente. Aqui o resultado também foi legal, as vendas cresceram com o online representando mais de 70%, o 1P e 3P crescendo também. Uma coisa que pegou bem aqui
foi a queda nas vendas das lojas físicas. Por fim, o EBITDA ficou em 351 milhões de reais e o lucro ajustado ficou em 23 milhões, com queda de 90% na comparação anual. Se não fosse o problema da Via, com esses processos trabalhistas, o lucro ajustado deles tinha sido 5 vezes maior do que o lucro ajustado do Magazine Luiza. Essa não é a única métrica para se comparar duas empresas, mas fica aí a título de curiosidade. Olhando para a administração, o Magazine Luiza está aí com uma boa administração. Eles fizeram algumas aquisições aí ao longo dos últimos anos e essas aquisições vão desde empresas até canais de YouTube. Olhando para preço, a Via está muito mais barata do que o Magazine Luiza. No Magazine Luiza é imputado uma boa administração e também um crescimento muito maior. Já no caso da Via, as pessoas olham para ela como se fosse um lixo. Talvez realmente esteja sendo isso. Em rentabilidade de 12 meses, o Magalu já ultrapassa os 60% de queda, já a Via menos 47%. Quando olha para um prazo maior, essa história muda bem. Falando em queda, eu vou deixar aqui embaixo um relatório gratuito mostrando lá como você pode proteger o seu patrimônio nesses momentos de maluquices na bolsa, onde o mercado não para de cair. Mas voltando aqui, neste ano essas ações sofreram muito e o problema não está só na empresa. A empresa em si, o resultado está sendo legal, o problema está mais no cenário econômico. De um lado, nós temos a Selic subindo muito e do outro, nós temos a inflação que também está lá no teto. E essas duas coisas pisam no varejo com uma força absurda. No Magazine Luiza, além de ter esse problema aí do cenário econômico, ainda tem um outro problema. Como é imputado um crescimento muito grande na empresa, se o resultado que eles apresentarem não for algo muito acima das expectativas, vai dar problema. E foi o que aconteceu. O desempenho da empresa não foi tão ruim, só que esse resultado não foi tão acima das expectativas. Ajuntou esse problema de não ser acima do esperado, estupidamente acima do esperado, com o cenário econômico, e aí afundou. Eu comecei a montar uma posição aí na Via Varejo, porque eu acho que as pessoas massacraram demais, mesmo com tantos problemas. Eu acho que ela apanhou um pouco mais do que deveria. Eu ainda não coloquei todo o dinheiro que eu separei para as ações da Via Varejo, foi um aporte bem de leve mesmo. Eu preferi fracionar esse aporte por conta da volatilidade e do risco. É uma empresa que possui um risco e não dá para simplesmente comprar e largar de canto. É uma empresa que você tem que comprar e acompanhar de perto. O varejo já é algo complicado, as margens são extremamente apertadas, mas neste preço aí eu acho que vale a pena pensar no caso. E é claro que isso não é nenhum tipo de recomendação. Neste vídeo eu não fiz nenhum tipo de análise, eu simplesmente comentei o que eu fiz com o meu dinheiro. E se você pretende investir em uma dessas duas empresas, eu sugiro que você estude bastante, porque são cases bem delicados. Existe até um outro problema para ficar de olho. Lá fora, alguns países estão tendo problemas com uma quarta onda do Covid e voltando com algumas restrições. A princípio, o problema é com os não vacinados. 90% dessas internações e mortes seria em não vacinados. Mas é algo para ficar de olho. Tem que ver aí como isso vai evoluir, pode ser que nem chegue no Brasil. O Brasil está indo bem aí na questão de vacinação. E recentemente passamos os Estados Unidos na porcentagem de vacinados. Mas é algo que não dá para pagar para ver, tem que ficar esperto. Bom, e este foi o vídeo de hoje. Tentei resumir aí da melhor forma o porquê que essas empresas estão sofrendo tanto nos últimos meses. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!